E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui para contar mais um relato. Então o relato que eu trago para vocês hoje chama-se Avisar e Segurou a Minha Moto. Esse é um relato que uma história que aconteceu comigo também, comigo mesmo, né? Ali foi na hora, foi de arrepiar, foi bem assustador, né? Então se você tá aqui, né, primeira vez no nosso canal, convido você também a assistir esse vídeo. Se gostar, deixa o like, se não deixa o dislike. Se você já veio mais de uma vez e ainda não se inscreveu, por favor, né? Quebra esse galho aí, se inscreve no canal, né? Começa a deixar um like pra gente aí, isso estimula, né? E dá aí força pra gente continuar o nosso trabalho aqui, ok? Vamos lá então. Então esse relato aqui, ele aconteceu comigo acho que faz uns 15 anos, acho, mais ou menos, né? Tempo que eu era mais moço, né? Então foi assim, a gente mora num bairro, como eu falei em alguns vídeos aí, talvez quem tá acompanhando aí, então eu moro num bairro um pouco distante da cidade, né? Na zona rural. E daí nesse dia eu estudava lá e daí a gente combinou de jogar bola no campo. Campo não, na quadra coberta. A gente alugou a quadra lá e a gente saiu matamos alguma aula lá pra poder ir, ir jogar bola nessa quadra lá. Daí beleza, então aqui do bairro tinha 4 pessoas que iam pra jogar bola lá, né? Então como a gente não ia na escola, então a gente não foi de ônibus. A gente emprestou umas motos aqui pra ir. Então tinha um rapaz que trabalhava comigo, que trabalha até hoje, né? E tinha a moto dele. E daí eu fui e emprestei uma moto antiga de um conhecido nosso no bairro aqui. Só que era uma moto bem velhinha, assim, sabe? Mas beleza. Daí eu passei no bairro, peguei um rapaz que ia jogar com a gente. E ele foi na minha garupa e o meu colega levou outro rapaz e fomos jogar bola. Beleza. Ok. De boa, fomos lá, jogamos, tal, comemos umas coisas lá e voltamos embora, né? Sem nada demais, né? Só que daí um dos rapazes que ia voltar com a gente pro bairro onde que a gente mora aqui, ele tinha arranjado uma namorada na cidade lá, sabe? Daí ele ia posar na casa da namorada dele nessa época lá. Então, daí o que que aconteceu? O garupeiro que tava comigo, ele foi na garupa do meu colega, que ele tinha uma XR 150. E a minha era uma 120, uma 100 na verdade, que chamavam de barriguinha de cadela, o nome da motinha. Então eu vim, então no caso como a minha era mais fraquinha, o meu colega ele trouxe o meu garupeiro, já que o dele tinha ficado na cidade, beleza? Ok. Daí viemos embora, normal, nada aconteceu, nós tranquilo, cansadão do jogo ali, porque nós tinha trabalhado de dia, fomos jogar de noite, mas mesmo assim, né, quando a gente vai pra brincar, pra se divertir, ninguém pensa em canseira, né? Então a gente foi. E daí viemos normal, né? Então da cidade até a nossa casa é mais ou menos uns 18 quilômetros, né? E daí a gente veio, né? E daí da cidade até a nossa casa tem um distrito. O nome do distrito chama Araçaíba. Daí viemos até Araçaíba tranquilo. E só que de Araçaíba pra cá, nós vimos assim, moto uma do lado da outra emparelhado, né? E daí da Araçaíba pra cá, o meu colega, ele como a moto dele é mais potente, ele deu uma adiantada na minha frente, né? Normal, eu peguei e fui atrás, beleza, do mesmo jeito, né? Bem tranquilo. E daí ele veio e adiantou e foi embora, né? Veio embora, no caso, pra casa, né? Ali junto com o rapaz que tava na garupa, né? Ali. E eu fiquei na camotinha mais velhinha, bem tranquilo e vim, né? Mas aconteceu um negócio. Chegou numa altura, num lugar aqui, no vídeo do homem que desafiou o Saci que eu contei, aqui tem um lugar assim, antes desse distrito, que chama Morro do Descanso. Esse Morro do Descanso ele tem esse nome porque várias pessoas que morriam aqui para cá, para mais distante, digamos assim, eles eram levados para ser sepultados em Araçaíba, nesse distrito, no cemitério de lá. E daí as pessoas antigamente não tinham muitas coisas para poder levar, tinha carro, né? Aqui era caminho de tropa, né? Caminho de tropa é trilha. E daí as pessoas às vezes levavam, tipo, eles cortavam um pau comprido assim, colocavam uma rede, colocavam o defunto ali, né? O cadáver ali para levar. E daí as pessoas iam, e nesse lugar é o Morro do Descanso, porque era um morro onde as pessoas paravam para descansar com o morto. Então depois disso, aquele lugar ficou muito mal assombrado. Então muitas pessoas vêm visagem lá até hoje. E daí a hora que a gente tava voltando, a hora que eu passei por esse lugar, ali eu senti alguma coisa estranha, né? Mas beleza, tava normal, tava cansado, queria ir embora logo. E nem de bola. Daí peguei, desci, daí fui e, né, continuei vindo, né? Só que daí a hora que eu passei um morro, que peguei uma planície, sabe, uma retona que tinha assim, onde você pode correr pra caramba com a moto, né? Pra caramba não, né? Pode correr um pouco com a moto, né? Não pode correr muito. Mas ali eu peguei, né, fui trocando de marcha, e fui correndo,
né? Toquei a lenha pra poder chegar logo em casa. Só que a hora que eu cheguei na metade dessa planície, não tinha nada, não tinha morro, não tinha nada. Porque eu fui indo, conforme, tipo assim, eu acelerava, quanto mais eu acelerava, a moto começou a meio que empinar, sabe? Tipo assim, imagina que a moto aqui, ó, a frente da moto, meus dedos. A moto começou meio que fazer isso aqui, ó, sabe? E daí começou a perder potência. Ela foi, chegou até aqui na metade dessa planície, né? Dessa retona assim, né? Ali chama bairro Zé Alves, nesse lugar. Vou colocar o nome da cidade, mas o nome do bairro eu posso colocar. Ali é um bairro chamado bairro Zé Alves. Só que é um bairro assim, tipo, que daí você entra numa encruzilhada e vai pra lá o bairro, né? Então tem umas casas na beira da estrada, mas é tudo escuro. Mas daí a hora que eu passei, cheguei no meio desse bairro, assim, dessa estrada, na verdade, ali a moto foi indo, tipo, mesmo como se tivesse um peso, sabe, nela. Ela foi eu fui reduzindo marcha até que ela morreu, né? Ela morreu ali, beleza, morreu. Falei, normal, tranquilo, a moto morre mesmo, né? Não me avaiei aqui, mas morreu. Eu peguei, né, desengatei ela e coloquei ali o neutro, pá, liguei. Na hora que liguei, o farol não pegava. Falei, ué, que estranho, a moto morreu, o farol apagou, né? Falei, não tem problema, vou tocar devagarzinho, porque tava tipo meio luar assim. E daí peguei, taquei a primeira nela e fui se arrancar. A hora que eu fui se arrancar, ela morreu de novo. Falei, mas esse negócio tá estranho. Liguei de novo e fui se arrancar. Só que dessa vez eu não soltei a embreagem de uma vez, sabe? Quando você que dirige, você sabe, né? Então você, tipo, eu acelerei assim e fui soltando a embreagem devagarzinho. Conforme eu acelerei bastante, fui soltando a embreagem devagarzinho. O que que aconteceu? A moto começou a derrapar assim no ar, assim, sabe? Tipo assim, e eu olhei pra trás daquela hora assim, tipo, sabe quando arrepia assim a nuca seu, como tá arrepiando agora pra contar aqui? Eu olhei pra trás assim, não tinha nada, mas eu tinha a impressão que tinha alguma coisa que colocou um cabo assim, ou então alguém segurando a rabeira da moto, porque tipo, não tinha chovido, não tinha nada ali. E conforme eu acelerava, a moto fazia assim, ó, ela dançava no lugar assim, não saía do lugar, ela ficava derrapando assim, ó, eu acelerando, e a moto não. Falei, meu Deus do céu, o que tá sentado na garupa dessa moto? Ali começou a gelar, assim, naquela hora eu comecei a fazer oração ali pra poder ver, né, que se dava certo. E mesmo que eu rezasse, não dava certo, sabe? Não saía ali, mas ficou ali, tipo, não ficou muito tempo. Ficou tipo 1 minuto, 2, 3 minutos. Ali eu gelando cada vez mais, porque aquilo não tava normal. Eu ia ter que descer da moto ali pra ver o que que era, né? Mas o que que aconteceu? Nesse inteirinho, né? Eu vi um farol lá na frente, né? Que na reta tinha uma curva bem na frente. Eu vi um farol. A hora que aquele farol, tipo, fez a curva e ele bateu em mim, a hora que ele bateu em mim, o farol da minha moto acendeu e a moto soltou e ela deu aquele tranco e saiu. A hora que deu o tranco e saiu, a moto que aquele farol, né, que tava vindo, era meu companheiro, né, na outra moto que ele tava vindo ver o que tinha acontecido comigo, porque ele já tinha tempo de ter chegado em casa e eu não cheguei, ele voltou para ver o que tinha acontecido. E a hora que ele passou por mim assim, né, que no caso que o farol tinha batido em mim, a minha moto arrancou e eu arranquei também. Ele perguntou: "O que que aconteceu, cara?" Eu falei assim: "Não aconteceu nada, vambora, mas não vai na frente, fica comigo." Né? E daí ele foi, virou a moto dele e a gente foi até em casa. Foi lá, devolvi a moto do cara e fui embora pra casa, né? Mas com os cabelos assim, em pé, assim. Daí depois cheguei em casa, eu contei pra ele o que aconteceu. Ele, tipo assim, ele acreditou porque eu demorei, tal, né? Mas é uma coisa um tanto quanto difícil de acreditar. E até hoje ainda não consegui descobrir o que segurou a minha moto ali. Mas outras pessoas, teve um senhor específico, ele já contou que o carro dele aconteceu uma coisa parecida lá também, sabe? Então é por isso que eu falei. Esse é o Morro do Descanso, é um lugar, né, mal assombrado mesmo que tem por aqui, né? E às vezes acontece esse tipo de coisa. Ok? Então esse foi o meu relato, né? Se você tiver uma história parecida, né, manda pra gente poder ler aqui, né? Poder contar aqui. E se chegou até o final do relato, da história, eu peço, né? Dá um like pra gente, né? Não custa nada pra você, é só, né, um simples movimento aí. E se inscreva no canal. E até um próximo relato. Ficamos por aqui e até mais.